é o Grupo Jovem Claretiano, mas nós somos formados por diversos movimentos e pastorais. Não, esse grupo ele não é um grupo jovem que já existia na paróquia, ele foi formado para participar do desafio. Então eu me chamo Jéssica e eu hoje estou representando o Encontro de Jovens com Cristo, que é o grupo jovem. Ele é um movimento que tem na paróquia porque ele acontece 3 vezes ao ano apenas. Então, qual é o objetivo do EJOC? O objetivo do EJOC é abrir a porta da igreja para esses jovens. Não é só para jovens católicos, é para qualquer jovem que queira fazer. Então, o objetivo dele é levar o querigma, o primeiro anúncio a esses jovens. Mesmo que eles já participem da paróquia ou não, o objetivo é levar o querigma a esses jovens. Então, eles passam um final de semana de encontro com Cristo e depois eles trabalham no encontro. Então, mas eu também participo da pastoral da catequese. Então, eu me chamo Ellen Cristina, eu sou da pastoral de música, estou aqui representando meu grupo Esperança. E a gente tem como uma grande missão animar a animação das missas em geral. Não só a gente, como aqui no santuário a gente tem hoje em dia a gente tem 12 ministérios participando da nossa pastoral de música. E o nosso objetivo é trazer essa alegria, essa maior dinâmica à missa. Não que ela não tenha já essa dinâmica, mas para animar mesmo o jovem, que hoje em dia o jovem carece mais dessa animação, desse ânimo, dessa alegria de que Cristo tem com a gente. Eu também sou da catequese, já participei do SCC. E é isso. Quanto tempo tem que você está? Tem 4 anos que eu estou na pastoral de música, especificamente no Ministério de Música Esperança. E na catequese? E na catequese tem 3 anos que eu estou na catequese. E tem 6 anos que eu estou na catequese e no EJOC tem uns 2 anos. Meu nome é Laura, faço parte do grupo SAEC, somos adolescentes encontrando Cristo. É um grupo também do santuário. Digamos que ele é um grupo de preparação para os jovens. Em seguida, muitos dão em sequência ao EJOC, saem, ou seja, como se fosse uma preparação de um grupo para o outro, porque é um grupo que acolhe jovens que estão saindo praticamente da crisma, em torno de 13, 14, 15 anos, que é o início da formação. Início da formação da adolescência e da pré-adolescência, que quando vem as dúvidas, geralmente dos jovens. O intuito do grupo é trazer os jovens mais para perto de Cristo. No ano ele tem 2 encontros, um no meio do ano, mais ou menos entre abril e maio, e o outro entre setembro e outubro. E eu estou há 4 anos no grupo. Bom, eu sou o Leonardo, também participo do SAEC. Com o SAEC, além desse trabalho, como a irmã já falou, nós temos também o intuito de realizar uma gincana para adquirir alimentos para instituições de caridade. E também participamos aqui na missa, temos o coral, cantando para a missa das 10 da manhã e também às 18. Do domingo. Do domingo, exatamente. Ou seja, a gente faz parte da pastoral de música também. Pastoral de música, exatamente. Eu sou a Maria, estou aqui representando a minha catequese. Já sou catequista na paróquia há 2 anos. Eu sou a Letícia, entrei na catequese esse ano, estou representando a catequese. Eu também. Eu participo da catequese de Crisma, daqui da paróquia, há uns 11, 12 anos. Por aí, eu sei. Né? E Ele foi o meu catequista. você vê que eu estou bem. Ele quase fundou a catequese aqui de Nem pra tanto, né? Vamos ser um pouco mais crentes, né? Eu participo não só da catequese aqui da paróquia,
que tem um papel fundamental, importantíssimo dentro do santuário, mas eu participo também do caminho neocatecumenal, que, se não me engano, eu já participo já tem uns 14 anos. Né? O objetivo do catecumenato aqui na paróquia é justamente poder ajudar os irmãos que também estão um pouco afastados, poder experimentar uma vivência nova com Cristo, né? Através de, como foi falado do BJ, né? Um querigma, né? Com o anúncio da Boa Nova, né? Através do anúncio da Boa Nova, para os irmãos que estão nas SUS ou então na catequese de adultos que é anunciada aqui, é feita essa catequese e é iniciado o caminho cristão com eles. Né? E é só uma pequena amostra de tantas pastorais que temos aqui no santuário e que é uma pena que não conseguimos chamar as pessoas todas, mas dá para ter uma noção de como o trabalho aqui é grande e precisamos mais de pessoas, né? Mas é o nosso desafio. E às vezes choca de uma família que está sendo recebida por duas conferências no sentido. E eles não falam para nós que estão respondendo. Eita, engano. Eles ficam calados. Olha só, tô passada, gente. E essas famílias, assim, como que vocês ajudam? Só com alimento? Nós ajudamos com alimento. Primeiramente a palavra, né? O alimento é só a porta de entrada, né? É só para eles abrirem a porta para a gente entrar. E com alimento, remédio, consulta médica, óculos, tentando gerir a ciência, aposentar, né? Construindo casa também, que às vezes você chega lá e vai numa casa muito. Coisa feia. Chega de chorar, né? E aí são todos católicos ou tem Não, famílias? evangélica. A Sociedade São Vicente, ela não distingue ninguém. Ela atende, né, em geral, no mundo inteiro. Ela está presente no mundo inteiro. Eu tenho que inspirar meu instinto entrevistador. Eu acho que, assim, para envolver mais, chamar mais as pessoas, eu acho que as pastorais têm que trabalhar mais, né? Fazer alguma coisa para puxar as pessoas. Mas que sugestão que você dá para puxar essas pessoas? Acho que é no acolhimento, visitar também mais as casas das pessoas, como nós fizemos na pastoral da missionária, né? O senhor foi na visita pastoral no passado? Gostou? Nossa, maravilhoso. O senhor achou que teve muito católico? Assim, o número de evangélicos de católico foi igual ou teve mais católicos? Teve mais católico. Aqui, abrindo as portas para a gente, foram mais católicos. Mas assim, no número de casas que visitou? Não, eles foi mais Foi mais católico. católicos, né? E como é que foi a experiência para você? Foi maravilhoso, né? Eu já vinha com a experiência do neocatecumenal, que a gente tem uma época, né, que a gente sai, né? É na paz? Geralmente a gente tem a proposta, né, que é colocada pelo Pico Azueiro, de depois das Páscoas a gente sair em missão. Nos últimos 2 anos a gente estava fazendo uma missão nas praças, né, que a gente fazia o anúncio nas praças. E quem escutava o anúncio iniciava pequenas catequeses, e essas catequeses iam chamando as pessoas a ir na igreja. Alguns anos antes, a proposta, tiveram várias propostas, mas uma delas era de a gente ir de 2 em 2 andando pela rua, né, e quem encontrássemos pelo caminho fizesse um anúncio, né, e nesse anúncio pudesse animar a pessoa, né, a escutar e mudar um pouco de vida. Mas existem algumas comunidades que estão posteriormente, né, que já tem algumas etapas, que começam a anunciar nas casas. Né? Então, tem alguns irmãos que saem de 2 em 2 e vão na casa dos paroquianos aqui. E nessa experiência que a gente, quando a gente sai, a gente traz as experiências para contar aqui na igreja. Né? Nós estávamos na Praça do Bem ali e o cara ia esfaquear o outro e nós chegamos
graças a Deus, pegou a palavra e o cara desistiu de fazer aquele crime. Foi uma bênção de Deus, viu? A bênção mesmo. E fala as portas que a gente leva na casa, né? Igual a gente, eu mesmo fazia com os evangélicos, porta na cara, né? Palavra de Deus. Assim, aqui, por ser santuário, tem uma dificuldade muito maior de acolhimento. Porque eu não sou daqui, eu sou de Rondônia. Quando eu mudei pra cá, eu vim aqui e eu falei, meu Deus, quero ir embora, vou caçar outro lugar pra mim ir. Porque não sou eu, a minha família, a gente vinha, a gente não se sentia acolhido. No meu caso também. Muito frio. No meu caso também. Quando eu cheguei, até nas missas, eu ficava muito deslocada nas missas. Porque todo mundo, a turma da casa da catequese falava com as pessoas da catequese, a turma do grupo Jó falava com as pessoas do grupo Jó, e a pessoa que está vindo de fora, que não conhece a comunidade, ela fica totalmente deslocada, ela fica ali sentada sem saber, as pessoas do lado conversando. Meu nome é Mário, participo do Santuário já tenho uns 17 anos, estou na Sociedade São Vicente de Paula, e nesse caminho eu tenho outros pastorais. Dá para aumentar em 10% o número de pessoas que nós já temos aqui. Por quê? Por ano passam cerca de 278.400 pessoas no santuário, que já não é um número muito pequeno. Contudo, não é só isso. Pelo território mesmo da paróquia, aumentar em 10% seria mais ou menos 3.000 pessoas. E O território não é grande, é pequeno. o território da paróquia ele é pequeno. Não dá para ultrapassar isso mesmo que nós quiséssemos, as paróquias. O que não é a intenção. Então, é em 10%. E as nossas sugestões, o que nós concluímos de tudo é que o convite a essas pessoas aqui é o especial, é o ponto-chave. Então, como sugestões, além das visitas, missas nas quadras para poder integrar as quadras, cinema católico, que é uma iniciativa nossa, que começou esse ano. O que fica de principal, além disso, é uma novena nas casas. A partir do momento que se conseguir fazer a missa nas quadras, talvez consigamos também fazer a novena nas casas. Mesmo que seja, por exemplo, nas nossas, né, que é um passo e a gente vai caminhando para levar nas outras também. Porque é mais difícil você ir na casa de alguém que ainda não participa, que talvez não vai querer. Porque um monte de gente na casa dela, não pode. Para fechar, aqui no santuário a gente não tem de fato um grupo jovem. Por quê? O EJOC, ele ele é um movimento, ele não tem aquela continuidade, todo final de semana eu vou lá, ou de 15 dias. E o SAEC é para adolescentes, então até os seus 15, 16 anos. Passou disso, a coisa já fica... O pessoal começa a sair. Exatamente. Então não tem um grupo jovem na paróquia de jovens, porque o SAEC é mais para adolescentes e o EJOC é um movimento. Então, de fato, um grupo jovem não tem. E uma das nossas iniciativas, e que foi proposta pelo Padre Fernando, que é o nosso diretor espiritual, integrante do nosso grupo de desafio. Isso. Ele sugeriu, então, como nós já temos o nome, Jovens Claretianos, que nós de fato formássemos esse grupo jovem. E com a maturidade a gente chama todo mundo, Arrebanhando. chamamos